Esse é mais um momento para explicação da palavra de Deus. Algumas doutrinas entendem que, devido ao pecado dos homens, eles se tornaram corrompidos e, portanto, incapazes de escolher a Deus. E Deus, pela sua graça, escolhe um grande nome para a salvação. E com isso não está relacionado a nenhuma atitude humana. Ou seja, alguns entendem que a salvação independe da atitude humana. Mas eu quero ressaltar que a salvação tem a parte do homem e tem a parte de Deus. Ou seja, a necessidade da ação humana para a salvação existe sim. A Bíblia fala claramente sobre isso. Para uma pessoa se salvar, ela precisa de se arrepender e ter fé. Não há salvação sem arrependimento e sem fé. Mas vamos entender como é que chegamos ao arrependimento. Primeiro começa com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela abre o caminho para o Espírito Santo fazer a obra regeneradora, o novo nascimento. Como Jesus falou para Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então não há salvação se você não nascer de novo. Mas esse novo nascimento é uma obra do Espírito Santo, uma obra sobrenatural. É uma ação, é um ato de Deus. O homem não tem ação nenhuma sobre isso. Mas salvação se dá por fé e arrependimento. O homem morto espiritual, ele não pode ter fé e se arrepender. Então, o primeiro ponto é que o Espírito Santo, depois da pessoa ouvir a palavra de Deus, ele faz a obra regeneradora naqueles que o aceitarem, que forem convencidos do pecado pelo Espírito Santo. E a partir daí, aquele homem que estava morto espiritualmente, ele passa a ter vida, ele é vivificado pelo Espírito Santo. Ele passa a ter fé e se arrepender. E a partir daí, nós vamos ter agora que essa pessoa que foi vivificada pelo Espírito Santo, ela agora é justificada por Deus Pai pela fé em Jesus. Então, vamos entender que a fé é do homem, o arrependimento é do homem. Deus não se arrepende por mim. Deus não tem fé por mim, por todos nós. Então eu quero dizer que a salvação tem a parte de Deus, que é a regeneração e a justificação. E são atos de Deus. E agora tem a parte do homem. Arrependimento e fé é do homem, não é de Deus. Deus nunca vai se arrepender no nosso lugar. Tem uma passagem que está em Atos, capítulo 16, versículo 14, que diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Lídia era mulher temente a Deus, era mulher religiosa, mas não era mulher salva. Mas Deus abriu o coração de Lídia depois de que ela ouviu Paulo pregar. Paulo estava pregando a palavra de Deus. E aí o Espírito Santo veio e fez a obra na vida dela. Ela foi convencida pelo Espírito Santo. E essa mulher foi regenerada. E o que é que Paulo pregava? Está no capítulo 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo pregava arrependimento e fé. Se arrependa e tenha fé em Jesus Cristo para a salvação. Então eu quero deixar bem claro que a salvação tem a parte de Deus e tem a parte do homem. Aqueles que acreditam somente que a salvação é pela graça, que o homem não tem que fazer nada, eu entendo que se você não fizer nada na sua vida, você está condenado à morte eterna. Nós temos que fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é a se arrepender e ter fé em Jesus Cristo, para ter a salvação e a vida eterna.
Esse é o entendimento dessa pergunta que foi feita, que a salvação depende do homem, tem a parte do homem e tem a parte de Deus. Que Deus nos abençoe.